Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês devem estar imaginando, nossa, os caras da Abrascat ficaram ricos com um estúdio desse. Não, hoje não, Rui. Hoje a gente vai visitar aqui a Rádio Mais Brasil Barcelona. Mas a riqueza de Mais vocês... Brasil Europa, não? Mais Brasil Europa. A riqueza de vocês não tá no material, tá na... Rapaz, mas... O nome, Abrascat é um nome rico, um nome forte. Então, a gente vai fazer lá, durante as lives a gente faz online. E eu falei, pô, se o cara tem uma estrutura dessa maravilhosa, por que não aproveitar? Então, hoje aqui com vocês, Rui Bala. Eu vou ir apresentar ele, já tá colocando boné e tudo lá. Eu vou apresentar ele pra vocês, mas não vou apresentar não. Ele que se apresente e depois eu apresento as pessoas que vão me ajudar hoje aqui, que é o professor Marcelo e o professor Hugo, que já teve com bastante tempo com a gente na Abrascat, foi embora e tá voltando com a gente aí. E ex-colega da Jovem Pan. Ex-colega da Jovem Pan. Olha. Vai lá, se apresenta então, Rui, vai lá. Meu nome é Rui Flávio Lucena Ferro, conhecido como Rui Bala. Sou alagoano, tenho 40 e algo. 47 anos de idade. E tô aqui em Barcelona há 15 anos. 15 anos? 15 anos. Imigrante. Imigrante. Bom, para o tema de imigração, aquele professor ali que leva a imigração. Professor, a primeira pergunta, vai lá. Então, como é que foi esse teu processo de imigração? Por que você veio para cá? Como é que você veio parar na Espanha? Cara, foi de paraquedas. Tudo começou através do rádio, o Hugo vai entender bem. Quando a gente trabalha com rádio, a gente tem acesso a praticamente a alta camada da política. Então, eu fui assessor de comunicação de um candidato a prefeito, onde ele venceu as eleições com a nossa ajuda, com a assessoria, passou a prefeito, depois passou a deputado, e logo depois me apareceu a oportunidade de estudar em Londres. Então ele me ofereceu a proposta de estudar em Londres para fazer uma capacitação para poder ajudar o nosso município, que é um município de uma cidade do litoral sul de Alagoas, com praias belíssimas. Então ele fez, cara, você quer ir estudar fora, estudar inglês, se aperfeiçoar no inglês para poder ajudar o nosso município, que é um município turístico? Eu digo, cara, fechado. Então, bom, com os recursos públicos, é óbvio, me mandou para Londres. E, bom, entre idas e voltas em Londres não deu muito certo. Nessa época, até era uma época que estava muito complicada a imigração, devido a um caso que aconteceu com um brasileiro que foi assassinado pela... Que virou até filme, né? O Jean Charles, não foi? Jean Charles. Então a imigração estava muito, cara, não estava um legal momento. E, claro, eu estava indo com visto de estudante, mas o visto eu ia pegar... Eu tinha praticamente 1 ano de estudos pagos, com documentação, mas foi emperrado lá com uma série de perguntas e no final eles não permitiram minha entrada. Caiu na malha fina? Não, sabe o que eles disseram claramente? A gente tá achando, sim, claro que você vai estudar, você tem um curso pago de 1 ano, porém, a gente acha que você vai fazer como outros brasileiros. Você vai começar a estudar e logo depois vai largar os estudos e vai ser imigrante. E decidiram me deportar. Mas tu fez isso ou não? Não sei se é deportação, professor, se é deportação... Não deu nem tempo, né, Rui? Ou não permitir, entrada não permitida, porque eu não cheguei a... Não permitiu a entrada, não foi deportado. Não fui deportado. Acho que seria a entrada recusada, né? Exato. Entrada Então, fui recusada. para Madrid. O meu voo passava de volta a Madrid antes de ir para São Paulo. Você fez uma ponte, você fez Madrid-Londres. Porque quando eu saí do Brasil, de Guarulhos, eu passei em Madrid, fiquei 7 dias antes, porque o meu curso ia começar muito tarde. 7 dias depois. Cara, eu vou ficar em Londres 7 dias antes de começar as aulas. Eu vou ficar em Madrid um pouco. E para um alagoano, né? Praias bonitas, lugar maravilhoso, sol, porra, ficar em Londres, né? Com aquele clima ótimo, né? Londrino, com a simpatia inglesa, né? Foi a minha sorte de tomar essa decisão de, antes de começar os estudos em Londres, ficar 7 dias em Madrid. Por quê? Porque, de acordo com a legislação de imigração, não sei se o termo técnico é esse, eles tinham que me deportar, ou, entre aspas, me devolver para o país que eu saí. Só que eu não saí do Brasil, eu saí de Madrid. De Madrid, da Espanha. Devolveram para a Espanha. Você caiu de paraquedas aqui mesmo. Então, da Espanha, eu decidi, cara, eu liguei para o deputado, ele falou, cara... Então, fica aí, aprende espanhol. E eu fiquei em Madrid. Bom, em Madrid eu vim parar em Catalunha, numa cidade pequena chamada Larbós. E aqui, bom, e foi isso que aconteceu. Foi assim... Então, foi uma viagem, vamos dizer assim, recusada, um problema que gerou uma oportunidade e eu tô na Espanha por isso. Há 15 anos. Há 15 anos. Há 15 anos. É uma oportunidade que se estendeu, né? Com outras oportunidades, provavelmente. E devo muito à Agora Espanha, que me acolheu
de braços abertos e Você está 15 anos na Catalunha. 15 anos na Catalunha. E aí, porque assim, você pensou em chegar na Espanha e chegou na Catalunha. Você mudou de país. Você mudou de país. Já sei por onde está indo o assunto. Como é que é esse negócio? Porque assim, isso aqui não é mais ou menos Espanha, né? Menos Não que foi mais. fácil, não foi fácil, porque imagina que o que o deputado fez. Então fica para aprender o espanhol. Cara, mas eu estava na Catalunha, eu estava aprendendo catalão, de certa forma, não era o espanhol. Então, e como seria, né? Porque eu estava num povoado super fechado, catalão super fechado, que é Larbós. Conhecido, bem conhecido. Pequena, todos falam catalão. E eu disse, mas eu quero aprender espanhol. Né? E, claro, me juntei com alguns amigos, que por acaso um era italiano, o outro era argentino. Então ele estava me ensinando como, vamos tomar uma estrecha em La Caixa. Tem uma cerveja, né? Uma estrecha na caixa. Eu digo, se eu estou para aprender espanhol, eu quero que você me ensine o espanhol. Não fala caixa, é calle, não? Estrela, não é estrecha. Então eu estava aprendendo espanhol. Um galego, né? É um galego, praticamente. Um galego, né? É um galego. Ô, Gão, tu vem da rádio também, não, cara? Eu venho da rádio, cara. Pô, Trabalhei muitos anos. O que você pergunta pro Rui, que é da Trabalhei rádio? muitos anos em rádio. Rui, a gente sabe que trabalhar em rádio, né? No Brasil é uma coisa bastante... Ainda hoje, cara. Pesada, complicada e se trabalha muito, né? E dependendo do que você faz, a gente sabe que a recompensa não é tanta quanto a gente imagina, né, cara? Paixão. É por paixão, é isso. É paixão, É isso. é um dom. Nós nascemos radialistas. Sim. Porque para você se manter, é uma profissão que eu acho que é uma das profissões mais lúdicas que tem da comunicação. Sim, sem dúvida. Mais antiga, mais lúdica, Sem dúvida. mais emocionante, vamos dizer, sem tirar o mérito dos demais veículos de comunicação. Mas ainda é aquela profissão onde aquele senhorzinho que está lá no Cafundó de Judas, que a única coisa que não tem internet, não tem televisão, mas tem um radinho de pilha. Radinho de tipo pilha no ouvido, gigantesca. na orelha. E ouve, né? E ouve, Então, nós trabalhamos para essas pessoas. E nós éramos... Eu acho que do mundo externo para essas pessoas, da zona rural, nós éramos a voz. A voz. Né? A voz. Por isso que O ponto de conexão, né? Porque a rádio chega em praticamente qualquer lugar, né? Exato. É por esse rádio de pilha que eles sabiam que estava indo um grupo de vacinação, um Médicos Sem Fronteiras estava indo, ou que estava acontecendo vacinação em campanha no seu município. Sai daí, pega a sua caminhonetezinha e vá para tal cidade maior, porque está acontecendo uma campanha de vacinação. Então, o veículo que comunicava, que informava e que entretenia era o rádio. Para mim é o veículo mais lúdico, que me perdoe os amigos da televisão, mas meus... Mas é verdade. Você também é apaixonado por rádio? Sou apaixonado por rádio. Você gosta de rádio? Muito, e me lembra muito a minha avó também. Minha avó tinha 97 anos de idade, olha só. Ela toda noite ligava o radinho dela, ficava de madrugada escutando o rádio. Eu falava, vó, mas você fica escutando o rádio até as 3, às 4? Ah, porque aí eu sei que eu tô viva. Mas é isso, né? A sensação que dá... mas é isso, né? É isso. Eu acho que o rádio, ele tem essa coisa dinâmica, né? Ele tem essa força, esse alcance. Magia, né? E gera paixão. E magia, igual você falou. Magia. Eu lembro que uma senhora que foi no estúdio de rádio pela primeira vez, quando abriu as portas, começou a olhar para dentro do estúdio. Eu disse, olá, senhora, tudo bom? A senhora que ganhou o sorteio do fogão aqui do supermercado Estrela, a senhora que ganhou o fogão, seja bem-vinda. Ela fez, onde é que estão as bandas? Como que bandas? As músicas que tocam aqui não são as bandas que tocam aqui, porque antigamente o rádio... Tinha música ao vivo, né? Claro. Vivo, telenovela e tudo isso. Então ela ainda pensava que aquelas músicas que a gente tocava, saía uma banda, Mastruz com Leite, entrava outra banda, Caviar com Rapadura, depois saía, entrava Limão com Mel. Ela achava que saía uma banda e entrava outra pra tocar. A magia que o rádio dá na cabeça dessas pessoas. E o rádio tem uma coisa interessante, né? Porque, por exemplo, a TV, ela dá tudo pronto. Então você vê, você olha, o seu cérebro, ele já se acostuma vendo aquilo ali. O rádio, ele faz você imaginar a coisa. Ele cria. Então, assim, porra, eu não sei quem é o locutor. Ele tem uma voz bonita, mas ele é bonito, ele é feio, ele é magro, ele é gordo. O que ele é? Então, mas eu acho que o rádio é bem democrático. O que acontece? Também, claro, bem sem democrático dúvida. por quê? Porque um cara... Você falou uma coisa muito séria, meu. Por quê? Muito democrática. Porque o cara, quando tá na televisão, tem que ser bonito, não sei o quê. Cara, existem os padrões que a TV exige. Nós estamos acabados, nós estamos aqui. E o rádio não tinha esses padrões. Sim, exato. Agora, não sei se você está de acordo comigo, eu estou fazer essa pergunta para você, que é da rádio, eu não sou de rádio, né? Mas se bem que é um bom comunicador. É um bom comunicador. A impressão que eu tenho é que quando veio a internet, o rádio se detonou. Todos nós.
detonou. Todos nós criamos. É uma realidade. Né? Uma realidade. E depois, com duas coisas, o rádio voltou. Vídeo rádio. Ele se O reinventou. rádio de imagem. Não sei se vocês... Né? Muito rádio de Sim, imagem. sim. Então, você tem programa de rádio, mas com a imagem. E o podcast. Isso a gente falou na entrevista anterior, lembra? Hugo? A gente falou isso na entrevista, a primeira Será entrevista que um a gente tema, fez aqui. justamente uma brasileira que começará a semana que vem um podcast aqui, vai tocar nesse assunto. Como o rádio se reinventou. Como foi... Eu acho que numa década surgiu o podcast, depois o YouTube, Spotify, o rádio AM, que passou a ser digital. É. Então, foi uma série de mudanças. Em uma década, foi muita informação e inovação tecnológica. Sim. E o rádio teve que se adaptar. Eu lembro que a Jovem Pan foi pioneira. Fala na Jovem Pan, porque além de eu ter pertencido o quadro como o Hugo também, paixão, foi a minha primeira rádio. Eu cresci ouvindo a Jovem Pan e prometi para minha mãe. Corri uma mochila dessa, eu lembro até hoje. E é uma baita escola, né? Terminei os estudos, coloquei a mochila, minha mãe me deu dinheiro que eu quero chegar na capital, vou para casa da minha tia, que já falei, com ela vai fazer o quê na capital? Eu quero trabalhar numa rádio chamada Jovem Pan, porque eu quero conhecer Paulinho Pato, o Emílio Surita, sabe? Todos esses caras. E ela fez, meu filho, mas eu peguei a mochila e fui. Comecei a fazer testes na Rádio Cidade, depois tinha muito sotaque, fui reprovando, depois me ensinaram algumas pessoas. Fiz o curso de rádio e televisão, depois que eu me formei, eu acho que um ano depois, eu realizei um sonho. Sábado, às 3 horas da tarde, em 1997, eu apertei o botão do 7º andar da Avenida Fernandes Lima, em Maceió, um prédio bonito da Jovem Pan, e apertei o botão com uma vista para Fernandes Lima, e coloquei e falei, Jovem Pan. Esse é o sonho, né, cara? Do Brasil. Beleza. Aquele eu chorei. Quando terminei o microfone, eu desliguei o microfone, eu chorei, porque foi a realização de um sonho, de um menino que queria ser radialista através de uma influência que eu via Jovem Pan, e eu disse, eu cheguei na Pan. Eu fui locutor da Pan, eu pertencia ao quadro da Pan, e aí saiu meu nome Rui Bala. Porque a Transamérica, naquela época, tinha o Rui Bala. Tinha o Rui Bala, é verdade. É. Inclusive, essa semana eu estava conversando com ele. Tem o Rui Bala Transamérica. Então, na hora de colocar o meu nome no quadro de locução, no quadro de estreia, né, da equipe da semana, esse cara, Rui, seu nome é Rui Ferro, não. Rui Lucena, não. Rui Flávio, não pega na Pan, não pega na Pan. Você fala muito rápido, você parece uma bala, cara. E tem uma coisa, se a Transamérica tem um Rui Bala, a Jovem Pan também vai ter um. Rui Bala. E Rui Bala. E colocou no meu quadro, que era a Transamérica, tinha uma competência direta, gostosa, mas aquela concorrência entre Jovem Pan e Transamérica. Nas rádios são assim, essas E concorrências são saiu meu nome saudáveis. Rui Bala graças ao Tony Bareta, que foi o diretor de programação, que me colocou o nome Rui Bala, e até hoje tem. Agora, você Muito falando prazer. de concorrência, por exemplo, na rádio, naquele tempo, pelo que eu entendo, tinha muita coisa... Rádio era coisa de quem tinha grana. Né? Era todo mundo com dinheiro que fazia rádio. Hoje não. A internet, em algum modo, democratizou a Democratizou mais rádio. ainda. Então, se no primeiro momento ela detona a rádio, hoje, sem internet... Quer dizer, o que você acha? Deu medo quando com o surgimento dos podcasts e todo esse formato das plataformas digitais, surgiram boatos como o rádio acabou. Sim. Então, aonde entra a Jovem Pan, voltando à Jovem Pan, porque a Jovem Pan foi o primeiro canal, foi a primeira rádio a dizer, cara, vamos dar um passo, não vamos criar fronteiras, vamos criar pontes. Olha que legal. Vamos agora criar o primeiro canal. Jovem Pan criou um canal chamado Pingo nos Is, que teve 1,5 milhão de inscritos. Ou seja, a Jovem Pan tem um jogo que é a rádio que virou TV, porque eles se adaptaram. Sim. Não vamos brigar com a inovação, vamos nos reinventar e vamos nos aliar. E criou um canal que bateu 1,5 milhão. E montaram um puta estúdio. Hoje é uma puta estrutura, graças a que eles tiveram aquele insight. Essa sacada. Sacada. E pra isso eles são ótimos, né? Sempre foram. Assim, eles têm essa coisa de vanguardista, né? Em contraposição, temos o E da Coisa. Então, a rádio é democrática por quê? Se o cara tiver a voz e a vontade, ele chega lá. Às vezes não precisa nem ter a voz, viu, Rai? Às vezes não. Acho que a vontade a vontade de fazer e a busca do conhecimento, eu acho que é o principal, sabe? Que é o mais forte. Pela voz. O meu principal ídolo, que eu posso dizer naquela época, era o Paulinho Pato. Pelo próprio nome, você deve entender por que Paulinho Pato. Ele tinha uma voz fina. Então, aqueles padrões de Jovem Pan, CBN, esse padrão de impostação... Voz Cid Moreira, né? Voz Cid Moreira, quebrou completamente com a aparição do Paulinho Pato. O Paulinho Pato fez, cara, a única coisa que eu não tenho voz poderosa como esses caras têm.
A única forma que eu tenho que competir com eles é sendo o mais louco, o mais comunicador Original possível, né? E ele ganhou espaço na Jovem Pan Nacional. E o Paulinho Pato quebrou um tabu de que o locutor tinha que estar todo minuto Jovem Pan, Rádio Pop do Brasil, 13 e 15, não sei o que tem esse padrão. E o Paulinho Pato foi super suave, a voz dele era fina. E ele disse, eu vou manter isso porque eu sou comunicador e comunicação é alegria, levar entretenimento. E ele quebrou esse tabu. Então ele foi democrático porque, dessa forma, o rádio é democrático porque ele não precisava... Você não precisava ser o cara bonito, ou charmoso, não precisava ter o cabelinho. Você, muitas vezes saía, entrava no estúdio, do jeito que chegava, não pegava aquele busão para entrar. Todo amassado. Mas quando apertar o microfone, é Jovem Pan, Rádio Pop do Brasil, sou mais 60 emissoras, levou alegria para todo mundo e tal, ninguém te vê. Mas tu já se decepcionou alguma vez com a rádio? Tipo assim, você escutou a voz e falou assim, essa mulher deve ser bonita pra caramba. Isso é essa coisa mais linda. Chegava lá, era uma senhora de 50 anos de idade. Eu vou falar. Quando eu estava começando, eu estava fazendo um curso de rádio e televisão, eu ouvia muito uma locutora chamada Edelvaz França, que hoje não está viva, minha colega, minha madrinha no rádio, trabalhava no Grupo Globo, na Gazeta FM de Maceió, que faz parte do Grupo Globo, e a Dede França, nossa, só todo mundo vai ouvir isso, e a Dede França vem aqui, eu escutava o programa dela chamado Love is Love. Imagina. Love is Love. Com voz sensual, com aquela coisa, 80, 90. né? Dede França, até às 3 da manhã. E eu apaixonado pelo rádio e me apaixonei pela voz. Pela voz, sim. Muita gente passa isso. Então, eu estudava rádio e televisão na faculdade na Universidade Estadual de Alagoas e trabalhava como se chama? CIA. No shopping Guatemi. Então, quando eu saí da CIA uma vez e fui correndo para os estúdios da rádio para conhecer ele. Pra conhecer a mulher. Falou, essa é... A Dede França naquela época estava com 120 quilos no mínimo. E quantos anos? Não, a Dede França naquela época tinha 33 anos de idade, mas eu era jovenzinho, mas tá apaixonado pelo rádio de Dede França. Então, ali eu vi que eram pessoas normais, não eram aqueles padrões. Porque você cria uma... Agora, a voz e a dicção e a elegância que o rádio tem é incrível. E ali ela disse, eu vou ser sua madrinha no rádio. Então, e aí ela te ajudou? Aí ela conseguiu meu primeiro estágio na Antena 1. Consegui meu primeiro estágio na Antena 1 para ser operador de áudio, porque todos nós começamos como operador de áudio para até chegar... Apertando o botão. Lá, operador de áudio. Depois de operador de áudio, eu fui para Maceió FM. Maceió FM eu fui para madrugada, que era Maceió na madrugada. Só podia falar 13h15. Maceió na madrugada, 4h15. Em hora só falava. Você sempre começa com a madrugada. Tudo radialista começa de madrugada. Por quê, cara? Porque tem menos gente ouvindo, então a chance de você fazer uma merda é imensa. Só que pelo menos o dono da rádio não vai estar acordado escutando você, porque ele deve ter coisa melhor pra fazer. Entendeu? Ele bota você pra evitar os problemas. Claro. Efeitos colaterais que sejam menores. Que são menores, Você tá errando na madrugada para um público que é taxista, postos de gasolina, hospitais. Então, recepcionista de hotel. Até você chegar às 9 da manhã, que é o horário nobre do rádio, 9 da manhã. De 9 ao meio-dia, um dia que você chega para trabalhar numa rádio, de 9 ao meio-dia, você tem que falar que você é tampa. Então, mas que nem agora, que nem... Ou se o cara chegar e fazer uma merda, vou falar outra expressão, o cara é cancelado, né? Agora o vocabulário foi cancelado. Alguma vez fala, cuidado, seu vocabulário, você vai ser cancelado. Então, pro cara ser cancelado, o cara tem que ter fama. Eu não tenho fama, mas eu não vou ser cancelado nunca. A qualidade, a merda ou a audiência? Porque, por exemplo, hoje nós estamos na fase de que a merda dá Ibope. Será? Então, quer dizer... Os extremos. E aí? Hoje, quando a gente fala em termos de audiência, em propagação, os extremos viralizam. O morno não viraliza. Notícias de rádio e televisão tem que ser extremos. Ou desastres. Olha, eu acho que ainda mais notícias, se você assistir um telejornal, é o extremo, é verdade. Política. Televisão. Tu foi cancelado na televisão, não? Te cancelaram? Cara, televisão tava em bastidor. Uma suspensãozinha. Televisão tava em bastidor e... Nunca te cancelaram assim? Perdi algumas oportunidades, eu vou dizer pra você. Foi suspenso porque a gente criou, eu e o Siqueira Júnior. O Siqueira de agora? Exato. O Siqueira Você trabalhou com o Siqueira de agora? Trabalhei. Você tá de brincadeira, cara. O Siqueira tomava Montila, a gente terminava na Pan, descia do 7º andar da Jovem Pan, ia para o viaduto que tinha ali no CEPA, na Avenida dos Fernandes Lima, e ele sempre tomava Coca-Cola com Montila. Era a bebida do Siqueira. O famoso Cuba Libre. Cubinha Libre. Quando ele saiu de Palmares, Pernambuco, e foi para Maceió, para Jovem Pan,
ele foi procurar trabalho. Então ele ficou lá em casa, na minha casa, no meu apartamento, lá uns 7 Pera, dias. tu tá me dizendo que o Siqueira Júnior morou na tua casa? Por 7 dias. Ah, você tá de brincadeira comigo? Não é possível, cara. O Siqueira que tá famoso agora? Daí da Jovem Pan, a gente começou a pagar ele, inclusive eu paguei para ele fazer um comercial, que eu tinha um programa na Pan chamado Esporte Radicais Jovem Pan, e a vinheta era ele, Esporte Radicais Jovem Pan, o oferecimento era Adrenalina Energy Drink, e ele que fazia a abertura do programa, e eu dava R$30 naquela época para ajudar. Ô, Rui, não tô acreditando nessa história, não. Tu tá falando comigo que tu pagou o Siqueira, cara? Quando ele chegou... Eu não acredito, cara. Ele não tinha... Eu não acredito. O Siqueira, quando eu conheço o Siqueira, eu sou seguidor do Siqueira. O Siqueira agora hoje tá milionário. Tenho histórias, hein? E o Siqueira tá que eu não milionário, mas posso você contar. tá dizendo que você teve bastante tempo com o Siqueira? Tenho histórias que eu não posso contar, que foi suspenso na mesma noite. Eu, Siqueira e o JC, nós 3 fomos suspensos da Jovem Pan pelo próprio dono, filho do governador, que era o dono do grupo Bulhões de Comunicação. Fomos suspensos porque naquela noite a gente foi para um bordel. Rapaz, Rui, que o cara vai ver, o Siqueira vai ver esse vídeo, Rui. E saímos sem pagar. Beto, o Rui, que o cara vai ver esse vídeo, Rui, não vai falar isso não. Que são lugares também que gostam muito de rádio, inclusive, hein? Não, o Siqueira nasceu na rádio. Adoram. Já éramos nessa época aí na cidade. E, bom, entre outras, quando a gente chegou no estúdio, no outro dia, chega na Pan para trabalhar, tava o dono da Jovem Pan, que era o filho do governador, e a recepção fez Siqueira Júnior, Rui Bala e JC na sala do homem, Henrique na sala do Bulhões, homem. Geraldo Henrique Bulhões. Quando entra lá, tava a dona do bordel. Ai do céu, Rui. Não fala essas coisas. O Siqueira vai ver isso daí, vai brigar contigo, cara. Aí foi cancelado, certeza. O Siqueira não gosta de nada, não gosta de tomar nenhuma, A não. gente foi pra beber, só que pegou bebida demais e não pagou. Bom, resumindo, e aí a gente foi suspenso. Rapaz, você foi aí, foi cancelado. O professor não foi cancelado, essa não. primeira suspensão. A segunda foi porque o Siqueira, o Hugo sabe que a gente fazia uma transmissão externa, uma blitz, cara. Tinha umas blitz famosas. Sim. E o Siqueira fazia externa, eu fazia externa, e o Siqueira estava no Parque da Pecuária, eu estava numa blitz, numa inauguração de uma loja de surf, e tínhamos o âncora. E no final da blitz, a gente entrava em cada ponto da cidade, e no final a gente tinha um bordão, que era Jovem Pan, a rádio pop do Brasil. Era o slogan, cara, naquela época. Só que a gente quis inventar. Jovem Pan, a gente não ganha dinheiro, mas a gente se diverte. Eu soltou isso no ar, cara. Quem estava ouvindo? O dono da O rádio. dono. Quem não deveria, né? O telefone toca. Cara que você nunca imagina. O PT 550, que não tinha antena aqui, o dono da rádio fez. Que história é essa? Que história é essa? Meu Deus do O céu. bordão da Pan é a rádio pop do Brasil. Que vocês estão inventando? Fora do ar, os dois. Rapaz do céu. Segunda suspensão da Pan. E a outra foi porque a gente foi fazer uma transmissão no Carnaval de Olinda, pela Pan. Alugou um carro, levou o estúdio móvel da Pan, uma tenda inflável, alugou o carro, levou os energéticos da Adrenalina Energy Drink. E, bom, o carnaval foi muito bom. A gente tomou todos os energéticos, bateu com o carro e chegamos. Eu era diretor de programação, fazia o relatório de musical. E chegamos 2 dias depois do que era o programado e cheguei à suspensão já. Rapaz do céu. Agora, todo programa de rádio tem que ter essa tirada, né? Eu lembro assim, por exemplo, não sei se vocês devem lembrar loucura. também. Não, por exemplo, Boca da Noite. Você lembra do Boca da Noite? Ainda bem que chegou o Boca da Noite. Que é o e aí Boca da começava Noite? a tocar. Era música de madrugada. Só tocava música. Tinha um Love Songs, né? Da cidade, né? Da Rádio Cidade. Love Songs. Sessão naftalina. Também, da Naftalina. Você vai Naftalina era da Transamérica, né? Naftalina Aquilo era Arco da maravilhoso. Arco da Velha, sarcófago. O cara começava a tossir, né? Falava, sessão naftalina. E era só música velha. Só música antiga. Isso aí, quando a gente quis colocar essa rádio aqui a gente colocou aqui na Espanha, aqui em Barcelona, inclusive eu deixo aberto a todos os comunicadores, se há algum comunicador aqui na Catalunha que veio, que hoje não trabalha como comunicador, mas já foi comunicador, ou quem não foi radialista e deseja um dia Isso daí, ó. voltar ao ar. A gente está estreando agora um programa com Mais Allá de la Bossa Nova, que é um programa numa rádio, Bossa Nova, numa rádio Catalunha, porém a gente vai reestrear aqui com a Priscila, e algum comunicador, uma pessoa que tem paixão pelo rádio, queira fazer um programa romântico, queira fazer um programa de sertanejo, queira fazer um programa de jornalismo. Eu adoraria, Hugo e o professor, se a gente pudesse, um dia na semana, fazer um Pingo nos Is. Pô, eu super aceito. Claro. Aí, ó, o professor não vai embora, né, professor? Escolher um dia pra gente fazer
dar uma passada nas notícias da semana e comentar algo sobre isso. Sim. Pessoal de cada um, ou seja, sem e com imparcialidade. Você dá Com sua certeza, opinião, claro. porque o rádio veio pra Uma isso, coisa, uma coisa mais livre, uma coisa permitia mais... isso. O rádio também teve isso, né? O rádio permitia o apresentador dar o seu ponto de vista. Sim. A TV, eu acho que com o Boris Casoy Foi começou a quando começou, mudar. Opinar um pouquinho, né? Ele colocar um pouquinho de... Saiu daquela imprensa marrom, daquela Não, coisa... O Boris Casoy fez a mesma técnica da rádio. O que ele teve? Um tema. Qual era o tema dele? Isto é uma vergonha. Isso é uma vergonha, Ele sempre Quer dizer, buscava... ele sacou A Lilian era quase Whitfield rádio, também né? soltou um pouquinho. E eu acho que essas pessoas foram pioneiras para sair da televisão, até que os diretores de televisão fez não, cara, deixa esses caras mais próximos, deixa eles expressar uma opinião. Não dava notícia de tristeza, a mesma feição, né? feição, de uma notícia de feliz, de um não. desastre ou de uma corrupção, de uma notícia de corrupção. Os caras não expressavam nenhum tipo de rejeição àquela notícia. Aquela cara de... Só notícia plácida, né? Então, Tipo... eu acho que os diretores... Global, né? Bem global isso. Cara, se aproxima mais do público. Dá a sua opinião também. Quando dá aquela notícia de tristeza, faz... Não, mas como ele fazia o Boys, né? Eu não sei o que vocês acham, mas por exemplo, o Datena é rádio na televisão. Se você pega o Datena, esses caras esses caras todos vêm vieram da do rádio, não, Hugo? Todos vieram do rádio, todos Da eles. da televisão brasileira, eles vieram Do rádio. O Celso Portiolli fazia um programa na PAN, com 15 anos de idade. Ele estreou como comunicador com um programa chamado Pandemônio. Celso Portiolli. Então, esses caras vieram do rádio. Ele, o próprio Otaviano Costa, também, né? Ele todos esses caras vinham. Veio da rádio e também teve sua fase de Jovem Pan também. E hoje ele tem um canal de YouTube que ele tem uns vídeos com uns textos, com aquela interpretação que só ele sabe fazer. Sabe? O Celso Portiolli com as interpretações que ele tem. O Otaviano Costa é um fenômeno também. Todos esses caras, o Datena. O Datena fala que o Datena é 6 horas de comunicador. programa, cara. Vamos falar do Faustão, vamos falar de quem? Todos esses caras, eles vieram do rádio. Do rádio, sim, sem dúvida. Então, mas que nem o cara pra ir na televisão, o cara tem que se fazer Hoje é o especial de rádio. aquela apresentação, tudo. Aqui não, que o cara vem só daqui pra cima e já tá, né? Não tem aquela maquiagem nem nada. O professor mesmo pra entrar teve que pentear os cabelos, né? Agora com câmera, né? A gente tem que dar uma melhorada. Surgiu o videocast, professor. Me parece que o podcast, como os americanos são sempre são inovadores, os caras estavam gravando um podcast para a plataforma da iPhone, como chama aquela plataforma Apple. da Apple, né? Apple. Da Apple. Então, quando ele estava gravando, ele fez, cara, por que não gravar eu fazendo um podcast, eu gravando áudio para subir na plataforma? Então, foi um americano, não sei quem, mas eu acho que uns 12, 13 anos atrás, ele gravou com a câmera, gravando o seu áudio para subir na plataforma. O material dele, E ele achou legal isso. Então, daí saiu o videocast que a gente conhece hoje como esse podcast no canal do YouTube. Tudo isso nasceu desse cara que, na verdade, tudo era podcast. Podcast é áudio, né? Sim. É áudio. Mas surgiu o videocast que hoje a gente chama de podcast. Eu gosto de escutar muito podcast quando eu vou dormir. Eu boto um telefone do lado e só fico escutando. O podcast, tipo... Só áudio. De áudio, só áudio, né? Sim. Isso é bem bacana. É muito inspirador, te ajuda a aprender, a ter conhecimento. Sim. Você pode... Tem. E fora que, assim, voltando ao assunto da democracia, de ser democrático, tem temas e, cara... Porque, assim, entendeu? se você tinha empresas que te agenciavam, hoje você se agencia. Sim. Não é verdade. Você tem uma competência, sente de ter algo que pode comunicar, que pode dizer para outro... Você tem meio de fazer. Tem. Né? É impressionante. Então, eu acho isso genial, tem uma escritora o pessoal que... sempre detona, mas tem essa coisa positiva. O livro dela está aqui. Então, o livro dela. O livro dela. Aqui está aqui atrás. Dados difíceis de engolir. A Samantha Silva, ela esteve aqui presente no podcast nosso. E ela tem uma audiência tremenda no Spotify. No Spotify. Coisas do livro podcast que ela faz, o podcast no Spotify. E o Spotify, inclusive, comprou até o Anchor, né? Que era uma das maiores plataformas de gravação de áudio para podcasts. E eles acabaram abraçando. Ô, Rui, que ninguém nada tá falando... Então o convite está feito. Vamos reativar o rádio. Eu me aponto. Seu formato mais lúdico,
mais antiga. Eu quero um locutor que goste de música tradicional, sertanejo raiz, para fazer um programa. Acorda, minha senhora, que seja aqui 7 horas da manhã para fazer um programa. 7 horas da manhã? Para fazer um programa para as pessoas, enquanto eu preparando para ir pegar o metro, para ir trabalhar, que estejam ouvindo um programa de Agora tem uma percepção minha que eu queria ter uma tua opinião, que é a seguinte: eu sou um cara sério, eu falo coisa séria. vocês eu só falo coisa séria. Você viu que o nível aqui é... Que assim, por exemplo, a rádio europeia, eu fiquei 15 anos, também fui imigrante, fiquei 15 anos na Itália e tal. E eu comecei a perceber que na Europa, rádio, televisão, eles têm uma variedade de programa que é muito grande. Sim. Então eles vão de cultura, a informação, a literatura, a banalidade, a brincadeira, tudo mais. Parece que a gente tem uma coisa muito mais só de um setor. Né? Por exemplo, um exemplo. Pô, tem gente que gosta de literatura. Na Europa está cheio de programa de literatura, na rádio. Na rádio. No Brasil não tem. Isso é pela cultura. Eu acho que... mas assim, existem algumas exceções, eu acho, sabia? Porque assim, a gente tem ali... Eu acho que deveria... Eu não vou saber agora te falar, lembrar. A Rádio Cultura mesmo, em São Paulo. Então, sabe aquele negócio de... Florestan Fernandes, lembra? O filho que apresentava cultura, e tal. Fica só da cultura, fica chata. É que a gente tem o rádio ainda como um veículo de informação, mas entretenimento. Exato. Nós, brasileiros, escutamos rádio quando a gente vai fazer o quê? Vai abrir uma cerveja e fazer um churrasco. Sim. Ou quando tá no carro, nossa cultura, tá indo trabalhar, que nem você falou. Sem generalizar, mas do bojo, do Brasilzão mesmo, a gente ouve rádio para se entreter e não para se informar. Sim. Diga uma pessoa que gosta de ouvir o programa A Voz do Brasil. Eu amava, mas... Eu também gostava, sabia? Eu também gostava, cara. Adorava. Aliás, eu gostava da abertura. E sempre que eu tô no Brasil, eu escuto, porque eu acho... resumo do dia inteiro e o meu tempo... Exato. Algo que me deu eu fiquei resumo. curiosíssimo com a ópera que começava A Voz do Brasil. O Guarani. O Guarani. E eu fui escutar ela inteira para dizer, não é possível que é um autor brasileiro, tem que saber o que esse cara fez, né? O Gomes. Daí eu fui lá, ouvi e tal, adorei. Aí eu descobri que o cara era detonado, e foi detonado e morreu, assim, meio pobre. Assim. Por quê? Carlos Gomes, Carlos Gomes, ele tinha mania de fazer ópera em italiano. E ele foi recusado no Scala de Milão. Foi recusado porque o cara era brasileiro, falava, pô, você não é brasileiro? Você tem que fazer ópera em português. Ele falava assim, eu não vou conseguir fazer ópera em português. Seria como sambar em russo. Aí onde entra mais o lance da cultura, né? Exemplo, a brasileira que estava com a gente vai fazer um programa de rádio aqui. O programa se chama Mais Allá de la Bossa Nova. E falando em catalão, né? Então eu perguntei em castelhano. Eu perguntei, como deve ser definir Tom Jobim ou Garota de Ipanema em catalão? Porque tem coisas que eu acho que não dá pra traduzir, cara. Não dá pra traduzir. Não dá, não tem. Coisa mais linda, tão cheia de graça. Eu acho que se você colocar isso não vai ter a mesma essência. Então eu falei, será que você fazendo esse programa Mais Allá da Bossa Nova e fazendo Mais Além da Bossa Nova em português, claro. Não dá. Tentaram fazer em inglês, mas você vê, tem a Garota de Ipanema cantada em inglês, mas você fala, porra... não me sinto no Rio de Janeiro, eu não me sinto em Ipanema. Uma vez que eu cheguei aqui me perguntaram como que é traduzir saudade. Não dá. Impossível. É difícil. Caraca, como porque não é nostalgia. Eles tendem a colocar nostalgia. Nostalgia não é. Eles põem echa de menos. Echa de menos, mas não... Sinto sua falta. Não é. Não tem. Não dá. O programa também de Bossa Nova tinha que ser em português puro. Com certeza. Português puro. O Carlos tinha razão. O Carlos Gomes tinha razão. Ele tinha razão. Ele falava, eu faço ópera, então eu uso italiano. Porque, claro, a língua da ópera sempre foi italiano. Cara, que massa, velho. Essas histórias do rádio. Tem histórias para livros, hein? Tem, sem dúvida. As histórias do rádio. Os radialistas. Cara, principalmente histórias de bastidores, né? Bastidores, o que acontece. Você tava falando aí da desilusão, né? Siqueira tem umas das desilusões com os locutores, né? As desilusões dos locutores. Mas tinha o outro lado também, né? Você fala, porra, quem é que tá com essa voz? Será que essa pessoa é o... E tinha umas locutoras... Eu tava na Maceió FM, que era o mesmo prédio, era CBN, Jovem Pan e Maceió FM, do mesmo grupo, hein? Do mesmo grupo. Só que eu também tava escalado na Linda Pan, eu tinha também uma escala na Maceió FM, Maceió na madrugada. E eu tocava música, uma vez o telefone tocou, sempre na madrugada, geralmente público da madrugada, taxistas, galera do posto de gasolina, os que estão nos hospitais, né, os plantonistas e policiais e tal, todas essas coisas. E um cara me ligou uma vez, cara, põe uma música aí,
super romântica. Eu lembro até hoje, parece, não sei qual era a música do Djavan. E eu disse, cara, vou tocar. Ele, mas por favor, ponha logo. Eu disse, mas por quê, cara? Ele fez, porque eu tô aqui no motel. Tá no Quero que fale meu nome e que dedique. Ah, tá difícil, tava difícil. Ele falou, vamos porra, cara. Ele... Dá música romântica e tal. Eu disse, meu, beleza, eu vou tocar. São histórias que você faz, pensa que é brincadeira e não é, cara. E você vê como Uma é. pessoa que parou no motel, ligou, acho, num intervalozinho de tomar um champanhe, ligou pra pedir uma música. Ou o taxista adora. Aquele. É tão bonito de você. Quando você. O locutor tem essa paixão de você falar o nome. Silvânia, que está no carro agora, o taxista, o caminhoneiro, você que Dona Maria. O cara se sente muito. Tem pessoas que... eu acho que é um momento... Aproxima, né? É um momento que essa pessoa mais sente importante. Sem dúvida, sem dúvida. E ele se sente pertencente daquilo, sabe? Ele sente que ele faz parte daquilo ali, cara. Isso é muito legal. Precisaríamos sentir essa sensação de ser importante. Coisa que a televisão não faz. Não, mas sabe que eu fiz um curso no meu trabalho? Não, né? A televisão não faz. Eu fiz um curso no meu trabalho e ele falou, para você ter trabalhadores que gostem de você, você tem que fazer que todos eles se sintam mais importantes que você. Claro. Então eu achei isso foi um bom aprendizado para mim. O Luciano Huck, o Faustão começou a fazer isso quando ele, antes de cada quadro do programa, ele lia o nome de pessoas. Das pessoas, O Faustão sempre trouxe artifícios do rádio para a TV. Sim, sem dúvida. Porque ele é um radialista nato. A rádio acaba sendo a voz da comunidade mesmo, né? Por exemplo, eu falo do meu setor, imigração. Lá em Roraima, que é onde eu moro, os venezuelanos que lá estão chegando agora como imigrantes, o que eles estão fazendo? Uma rádio. Ah, ou seja, o próprio venezuelano... Porque a rádio aproxima a comunidade, não tem como, né? Agora, é isso que eu ia fazer a pergunta para você, por exemplo. Você já era radialista no Brasil. Sim. Então você não veio para cá, não foi por esse o teu motivo, não foi o teu moto, né? Mas assim, você percebe isso, por exemplo, quantas rádios de pessoas migrantes aqui em Barcelona tem de vários povos diferentes? Muitas. Né? Muitas, né? Muitas. Antes da gente vir para esse prédio aqui, a gente estava na Sagrada Família, no terceiro andar de um edifício, que era só rádios. Só rádio. 96, Super Latina. Tá vendo? A outra era La Bomba. São músicas só rádios latinas. Colombiana, venezuelana e a nossa que era brasileira. Então, em um prédio tínhamos 4 rádios de latinos. E eles fazem muito isso em São Paulo, né? Eu posso falar da experiência de São Paulo, então, porque assim, cara, então você tem lá rádio paraguaia, rádio boliviana, entendeu? Então, é justamente para agregar a comunidade. A rádio dos brasileiros na Europa. Eu ia perguntar isso agora. Isso aí. Você fez isso daí para aproximar a comunidade? Que nem você que criou a Rádio Mais Brasil, foi você que criou. Mais Brasil, Europa. Eu abri para que tanto o pequeno comerciante ou até o cantor que não tem acesso, aquele brasileiro que tá tocando na noite aqui ou que está tocando nos barzinhos, que eles possam também ter espaço. Foi criada para a comunidade. Para a comunidade poder acessar. Sempre pedi ao consulado que pudesse ter um programa aqui, ou que me mandasse notícias semanais, fazendo resumo das... Lembra daquele programa que tinha na TV, no rádio, que era a Semana do Presidente? Era na TV, na Manchete? Era no SBT, cara. De domingo, Semana do Presidente. Que não tem... Embaixador também. Era no SBT. O consulado não envia... através de um relatório semanal das atividades, quantos brasileiros que foram inscritos essa semana, qual foi a quantidade de passaportes emitidos, notícias das obras do consulado, porque todo mundo tem muita gente que diz, cara, para que serve o consulado? Qual é a função? O que é que eles fazem? Rapaz do céu, você tá fazendo passar vergonha, Rui. Rapaz, eu conversei com o Clemente, o embaixador Clemente, que é o cônsul geral. Que você tem acesso a ele. Mas você sabe, Rai. Eu pedi para ele fazer uma entrevista com a gente, ele só falou, marca a data que eu vou. Eu tenho o compromisso dele vir aqui. Mas você sabe, porque existe... faz sentido o que o Rui tá dizendo, porque assim, cara, eu acho que a maioria das pessoas não sabem para que serve. Por quê? Porque você pensa numa coisa, a gente já tem um sistema representativo político no Brasil que a gente não entende para que aquilo serve. Muitas vezes. Você tá começando a criticar a política. Não é criticar a política, é factual o negócio. Então, porra, o cara fala, bom, se eu não sei para que serve esse prefeito, se eu não sei para que serve esse deputado, eu vou saber para que serve um consulado, cara. Humanizar. Humanizar, Isso, entendeu? Tá fazendo bastante Humanizar. A gente tá fazendo bastante coisa. Se vocês olharem, acompanhar as redes sociais da Brascat, que vocês acompanham... Eu acho que a Brascat tá fazendo com o consulado. Não, a gente fez um vídeo quando foi há 15 dias atrás com o Henrique, que é um vice-cônsul. Ele explicando que o consulado montou um robô do WhatsApp. Eu tenho muita dificuldade para a parte de informática. Quero tirar o passaporte, tem que preencher uma ficha, não sei.
Então, se você manda um WhatsApp lá e clica naquele WhatsApp, ele te dá o link direto, você clica ali e já te sai. Ah, eu quero tirar título de eleitor. Eles montaram isso faz 15 dias. Isso facilitou pra caramba a vida dos brasileiros que não tem essa acessibilidade. E eu pedi para eles gravar um vídeo para mim, eles gravaram, eu fiz uma entrevista assim, online com eles. Esse vídeo teve quase 7 mil visualizações. Então, mas eu te pergunto, de quem partiu a iniciativa? Isso foi uma reunião que eu fiz lá e eu pedi para a cônsul adjunto, que é a Juliana. Ô, Ju, É sobre montar isso. Quando o Hugo está falando sobre humanizar, é fazer a realeza chegar até o povo, ou seja, Sim, exatamente. tirar uma fronteira, uma distância que há entre o consulado, o cônsul. É fazer com que eles tenham mais acesso. E o rádio, para isso, também está para isso, hein? É óbvio que você Abrascate tem. Mas vamos utilizar o rádio E eu vou além, assim, é uma coisa curiosa, E é porque tradicional, e isso é muito. Esse distanciamento é muito brasileiro. Sabe por que eu te falo isso? Porque, cara, eu já tive com o cônsul da Itália, em São Paulo, e o cara me serviu bebida e me segurou a porta do elevador pra mim. Para mim é inimaginável, né, que uma pessoa nessa situação do Brasil faça esse tipo de coisa. Chegue, né? Ó, que nem ele falou, que nem o Rui disse, desce, a realeza chega até o povo e fala, porra, eu vou servir uma bebida, eu vou segurar a porta do elevador porque eu sei que você tá entrando no mesmo elevador que eu. Rapaz, mas tá mudando isso. É. Isso quando eu cheguei, Tá essa mudando. perspectiva que vocês têm, Mas- eu tinha 5 anos atrás. Eu não falo de político, mas teve ministro que reclamou que as domésticas estavam indo fazer férias em Miami. Exatamente. Teve. Rapaz do céu. Teve. Mas eu não vou parecer que tô defendendo os caras. Vou falar o seguinte. A gente se Eu tava aproximou feliz que elas estavam bastante, indo para Miami fazer férias. se aproximou bastante do consulado. E uma coisa eu posso dizer é que hoje a Abrascate tem uma via aberta com o consulado. Se eu pegar o telefone agora e ligar para eles, me atende. Então tem uma via aberta com ele, tanto é que uma das coisas que eu pedi, uma exigência que eu pedi, vocês nunca atenderam em Tarragona, a gente vai fazer uma festa dia 30, por que vocês não montam uma barraquinha lá? Eles falaram, vamos lá, vamos montar a barraquinha. Isso eu achei super bacana. Não, com certeza. Essa proximidade é fundamental. Assim. Eu acho que, Agora, tem um independente cara de onde venha, eu acho que... Um cara muito interessante que ele fala assim, ó, a gente não pode fazer intercultura cuscuz. Só na comida. Só na comida. É. Por quê? Senão a gente dá a impressão que, pô, é claro, é fundamental comer junto e tal, e daí nasce amizade. Mas não dá só para ser intercultura cuscuz. A gente tem que ter outros projetos também, porque o Brasil não é só futebol, Samba, gastronomia. e churrasco, sei lá, né? Temos que quebrar esse... Quebrar esse paradigma, né? O aqui. Brasil é radialistas, é comunicadores, Tecnologia, é tecnologia, medicina. Esse assunto é muito bom, o porque Brasil também é outra coisa. passaram pessoas por aqui, brasileiros por aqui, que é impressionante a quantidade de talentos, vamos dizer, entre variedade de profissões de brasileiros que tem aqui. O Raí mesmo me apresentou inúmeros. O cara é empresário, o outro cara é dono de uma empresa, uma das mais grandes empresas que recicla aqui na Catalunha. Me apresentou um cara que tem um mercadinho, um cara tem Ele mesmo é um talento, cara. Não, para com isso, gente. É verdade. Ele mesmo é um talento, pô. Passaram por aqui artistas, professores... Produtores musicais. Como nossa comunidade aqui ela é rica. Rica em talento. Talento e Talento E diversificada, né? tem um talento. Então, Rui, você chegou na rádio por causa do seu talento, né? Você montou, falou, vou montar a rádio lá e tudo, para poder viver. pra poder viver. Sim, porque eu era um peixe fora d'água. Eu trabalhava em qualquer coisa para pagar fatura, mas não estava vivendo. Porque um radialista, aquele radialista, se ele não está no ar, se ele não está na ativa, ele está morto. Então, eu pago as faturas, estou fazendo todo mundo feliz. O dono do meu aluguel, estou fazendo na empresa. Agora e eu, tá? Então, eu disse, eu vou montar a rádio porque eu também quero me pagar. Então, quero me sentir... E o que você chegou a fazer assim de profissão aqui? Quando você chegou, você teve que colocar a mão na massa? Soldador, Soldador de lava ferro. prato, sim. Trabalhei com a MiG-29, lava prato, soldador, pintor, Você pintava bem? varria as estações de trem, porque eu trabalhei por uma empresa, mesmo sem documentação, eu limpava aquelas... Até hoje eu tenho raiva daqueles negocinhos, aquelas sementes de girassol que chamam pipas. Pipa. Era de manhã, a molecada passava a madrugada comendo pipa, eu tava com a vassoura limpando aquele monte de pipa. Até hoje eu tenho um pavor de pipa, cara. Pipa e ponta de cigarro que ficava jogada assim no andem dos trem. Então, fiz de tudo, todas as profissões que eu trabalhei, mas praticamente dos 15 anos, eu acho que bom tempo foi consumido pela hosteleria. Ainda hoje, final de semana, eu trabalho como cozinheiro
E todos esses anos... É, cozinha Eu também. Aquele também é cozinheiro, cozinhou um macarrão bom esse fim de semana. Por que os brasileiros se dão tão bem? Né? Sempre que eu vi um vídeo perguntando por que os brasileiros se dão tão bem aqui quando eles trabalham? Tipo, o cara é cozinheiro bom, não é um cozinheiro. Nesse é um cozinheiro bom, não é aquele que faz um pão com manteiga. É, porque eu acho que tem até um japonês que fala muito isso dos latinos. Nunca rete um latino. Porque a gente não pode, qualquer desafio, eu vou dar um exemplo para você. É como se eu dissesse assim, Hugo, vai ali, por favor, lá naquele coqueiro e me traz aqueles 2 cocos para tomar aqui um uísque. Ele não vou nada. É uma parte que você não consegue. O quê? E o melhor de tudo, né? Ele ainda inventa uma maneira de arrancar o coco sem ter... Porque a gente além do que, né? Porque às vezes você vai fazer alguns trabalhos aqui, o cara fala, não, tem que ser desse jeito. Você fala, porra, mas, mano... Assim eu não quero. Você é meio burro, hein? Você fala, cara, você é meio burro. Eu posso fazer de outro jeito mais fácil e ter o mesmo resultado, porra. Por que eu vou... Né? Então o pessoal aqui, ele tem o hábito de ter... Eles são meio metódicos. Então assim, se eu não fizer 1, 2, 3 em passos, as coisas não para ele não funciona. Mas pra gente funciona porque a gente inventa, descobre outras maneiras de fazer a mesma função e com um resultado até melhor. Dizer que é porque a gente era preguiçoso. Ele fez todo preguiçoso e inventou uma maneira mais fácil e melhor de fazer as coisas. A gente, todo preguiçoso... Inventa uma maneira mais fácil e melhor de fazer as Claro. coisas. Tu sabe que quando eu cheguei aqui, a minha melhor amiga, quando eu cheguei aqui, falou, sua melhor amiga vai ser a paia inchada. Vou dar um exemplo na cozinha. Os caras pegavam para fazer a salsa, para encher os bidãozinhos aquele de ketchup com salsa, com a colher assim, colocando na boca assim, ou então colocando aquele funil e com a colher... Sim. Cara, peraí, peguei uma bolsa de plástico, enchi assim, dei um nó e cortei... Enchi em 20 segundos, aí ele fez... Tu é preguiçoso mesmo. Porque todo preguiçoso inventa uma maneira fácil e mais rápida de fazer as coisas. Cara, você ficar com a colherzinha aí na boca. Nossa, justificando o salário, né? Daí, dá o divertimento deles, né? Eles gostavam. Então, sabe quando eu cheguei aqui? A diversão deles. Qual vai ser sua melhor amiga? A paia inchada. Eu falei, nossa senhora, a paia inchada ser minha melhor amiga? Aí o cara do meu lado falou assim, não, eu quero uma pá com um cabo bem grande. Eu falei, por quê? Porque o cara tá bem longe do serviço. É mais ou menos isso. E assim, e essa coisa que o brasileiro tem, de fato, é algo que, antropologicamente falando, né, faz com que a gente consiga enxergar lá na frente e tá um pouco à frente, de fato, deles aqui. A gente tem autoestima baixa em achar que o europeu, porque é europeu, não, o europeu é. Mas a gente consegue dar essas voltas e obter o mesmo resultado, sem dúvida, com um trabalho Somos um pouco muito mais... resistente. Exato. Somos uma história de resistência tremenda. E essa resistência nos faz, como fala no jiu-jitsu, a gente tem a casca grossa. A gente já tem as costas calejadas de tanta pancada. Então, isso faz com que a gente não dói com qualquer coisinha, não. Aqui supera tudo. Eu não sei se é legal ou se não é legal, mas é um fato. E ainda fica feliz, né? A gente se ferra e ainda sai dando risada. Mas eu acho que a felicidade, acho que ela vem da superação. Bom, Rui, né? quanto tempo nós leva? Já leva tempo, já tá na hora de acabar isso daqui, não? Essa bagunça, não? Já, mas foi muito legal. Foi muito legal. Vamos repetir umas vezes. Eu quero agradecer muito, Rui, porque a tua história é muito legal, muito interessante. Eu adoro conhecer a história de imigrantes, né? Porque cada migrante sabe que, quer dizer, esse deslocamento, esse negócio de sair de um país para o outro, não é brincadeira, não é fácil, né? História Acho que de brasileiros. o Brasil é feito de imigrantes europeus também, né? Todos têm uma E história. hoje nós somos migrantes para cá também, né? Exato. Agora, não é fácil, não é fácil ser imigrante. Não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil e a gente tem que cada dia mais se superar, né? Porque a saudade, por mais que a gente pode passar 15 anos, nós nunca vamos ser espanhóis, nós nunca vamos, por mais que eu tire nacionalidade, eu nunca serei um espanhol. Exato. Não precisa, né? Eu posso ter 20 anos aqui, a saudade é a mesma, eu sou brasileiro de coração, sou patriota, amo meu país, posso passar 20 anos, mas vai ter aquela saudade, você tem aquela vontade de tomar aquele cafezinho coado no coador mesmo, né? Aquele banho de praia, aquele banho de rio. Ver aquelas paisagens que só a gente tem, querendo ou não. Bom, cara, Eu te agradeço a hospitalidade, porque puxa, é excepcional que a tua entrevista, a
tua história, né? E aí é uma Mas experiência que você tem na rádio. Duas autarquias aqui. Não, eu adoro Tem vir aqui. muita experiência, Eu conheci o muita Rui, experiência. é pra ter O Rui conhecido tem- ele há 2 anos atrás. Ele O me Rai é um convidou. descobridor de talento. E eu não conhecia. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei ali, eu pensei que ia encontrar 2 gatos, encontrei e falei, agora eu vou tomar conta. Agora eu vou tomar conta. Só para abrir um parênteses, tudo isso que eu construí aqui foi com a enxada de cabo curto. Trabalho como servente de pedreiro em uma obra, numa estrada, na carreteira B40, aqui em Oleza de Montserrat. Foi trabalhando na obra com servente de pedreiro, levando grito, Na batendo enxada. cimento, que todos os meses eu vou comprar aqueles microfones. Esse microfone aqui foi umas porque 10 enxadadas. eu era mas- fã do Flow Podcast e do Podpah, então eu era fã do Flow, e eu dei o print em todos os equipamentos que os caras tinham. Eu disse, só vou parar quando eu comprar o equipamento igual dos caras do Flow. Então, Zé, fui comprando. quantas enxadadas custou esse microfone, cara? Bastante. Foram dias, hein? Foram dias. Então, cada mês que eu recebia, eu ia comprando equipamento, um pouco de equipamento, um pouco de equipamento. E Até chegar nessa estrutura. Até chegar hoje, que tem um padrão muito bom com relação a sim. podcast, não fica abaixo de nenhum podcast, mas foi com muito suor e, óbvio, com muita ajuda de Deus, porque se não fosse ele para aguentar aquele sol de Montserrat de verão, de agosto, você tinha no sol aqui, o afa de água, você colocava na sombra com meia hora, já estava quente. Eu lembro que eu tomei a água e ela não matou a sede. Ela ardeu de tão quente que Tão quente que estava tava. morna. Então, assim, como que é difícil esses trabalhadores, como é o nosso Brasil mesmo, temos que bater palma, velho. Nosso povo é um povo muito sofrido, muito raçudo, muito Sem dúvida. resistente. Cara, mas isso é o que eu te falei. O brasileiro senti conseguiu, você conseguiu montar isso daqui. O brasileiro que quer, ele se esforça e consegue, cara. Você consegue, eu vou montar e consegue. Então, a diferencial de você, de todos os brasileiros, são esses. Que quando você quer, Nós conseguimos mesmo. Nós conseguimos. você vai atrás. Porque né? nós é vagabundo mesmo, né? Quando a gente é preguiçoso, muitos só querem saber, eu quero saber de churrasco e cerveja. Mas quando a gente se põe um propósito no coração e tem aquele desejo ardente, eu posso dizer, quem tem aquela obsessão no sentido de obcecado por esse sonho, qualquer pessoa pode conseguir qualquer coisa na vida. Basta estar obcecado mesmo. Essa palavra é muito bonita. Bom, vai lá, Algão, você despede aí. Eu cara. quero agradecer, Rui, quero agradecer, meu prazer te conhecer, de verdade, e saber que a gente foi colega de profissão aqui. Vamos trabalhar junto agora. Deus Vamos quiser. trabalhar junto. Porra, por que não? Tô aí. Adoraria Tô aí. um programa semanal para a gente dar fazer um programa de resenha. Eu tô aqui, cara. Eu tô aberto. Um tom de humor, sem Sem tensão. dúvida. Se for para falar de política, vamos falar de esquerda, vamos falar de direita. Ainda bem que eu não vou ouvir Um nisso. tom de Olha, ó, projeto lançado, projeto lançado. leveza, um tom de, né? Política. Sim, claro. Tá ali, né? Vamos falar de política e putaria. E eu queria agradecer Universal. a Rádio Mais Brasil e a Brascat pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Rui, Raí. obrigado, cara. Obrigado, Hugo. Obrigado. Rui, Obrigado antes de você, terminar, obrigado. só falar um detalhe, cara. Essa semana eu conversei com o Mateu, da banda Francisco Alombre. E ele vai... A gente fez uma parceria lá e eu pedi pra ele uma entrevista. E ele falou que sim, que na entrevista vai ser transmitida pela Rádio Mais Brasil e Europa, né? Perfeito, está fechado, sim, vai ser o maior prazer. Não, o Mateu, o cara é gente finíssima. Eu acho que alguns artistas que querem vir pra Catalunha deveria tirar de exemplo esse. E o bom que você está fazendo é porque você está levando a Mais Brasil até as ruas. Pra fora. Né? Você está indo até o local. Eu achei muito massa quando você me disse, eu posso fazer a transmissão do show que houve do Jorge Aragão. Eu disse, cara, é tudo que eu queria. Que a Agora, rádio fosse às ruas, tivesse um repórter fazendo Sim. externa, né, Hugo? É muito legal isso, é muito... O rádio tem um repórter fazendo a externa, entrevistando. Rui, as eu pessoas. vendo meu peixe. Meu peixe é migração. Então, olha, uma vez por semana, um programa. Você vai Migrantes, pra fora daí? 20 Ele tá minutos. indo embora? Eu tô indo embora. Mas assim, 20 minutos, uma vez por semana com um Hoje, migrante. vamos fazer um entrevista quadro. com o cara. Você direto do Brasil, você vai me enviar o áudio. Aqui a gente passa pelos nossos softwares de programação, nosso software da qualidade, o áudio. E a gente faz um quadro semanal com esse assunto seu. Migrantes. Exato. Pronto. Olha, imaginou, um brasileiro, pode ser também pessoas de outros países, você entrevistando uma vez por semana por 20 minutos. Bom, migrantes. História do cara, que pode ser divertida, pode ser, né? Histórias reais de pessoas Histórias reais. É. pessoas Ó, tem reais. que vir gravar contigo do teu Como canal. dizia o Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? Ele tem um canal. Exatamente. Exato, né? Eu tenho um programa chamado Brasileiros pelo Mundo, um podcast. Olha que legal. Eu tenho E que eu vir contar a gravar. história de brasileiros reais, histórias reais, os que trouxeram a sua mochila com saudades, com sonhos, com fotos.
Uns vieram, eu entrevistei tantos brasileiros aqui, é engraçado como tem sonhos diferentes. Sua primeira pergunta, como eu vim parar aqui? Então, também tem brasileiros que estão fugindo de uma perseguição, de uma tragédia de sua vida, quer esquecer. Sim. Uns estão indo em busca de dinheiro, puramente assim. Esse sou eu. Dinheiro para comprar terreno. Outros vêm porque querem, tem um sonho de criança de conhecer a Europa, de ver a Torre Eiffel, de conhecer Barcelona e ver o Camp Nou. Outros vêm porque vêm a estudos, com intercâmbio. Então, cada um tem um motivo, e todos são nobres. Sem dúvida. Todos são nobres. Tem uns que vêm melhorar a qualidade de vida para sua família, deixa sua filhinha. História de mulheres que deixaram suas filhas, vieram lá com 18 anos de idade, mãe solteira, não tinha como manter sua filha, família pobre, se deixou sua filha praticamente recém-nascida para vir para a Europa, para ter uma história de vida, para poder enviar dinheiro para sua família. Isso é uma heroína, cara. Isso é uma heroína. Isso não fica... E a gente acaba trazendo alegria para esse povo tão triste, né? Um povo triste, cara. Então, vamos fazer. É isso. Dar o rádio para levar alegria para essas pessoas, para se sentir em casa aqui. Tá? E você tem que fazer um programa, que tem que ter um programa na rádio. Então, gente, vamos finalizar por aqui. Gente. Obrigado por tudo. Rui, obrigado primeiro por ceder o espaço aqui na Brascat, por ceder, a gente vai tomar conta disso. Aqui é a casa da Brascat. Então, obrigado por isso e obrigado por ceder essa entrevista. E quando a Brascat quiser fazer uma live com toda a equipe, tá a presidenta prometeu para mim que vai vir. A gente tem que ver a agenda, mas a gente vem. A gente vai vir fazer vários programas. Não só, a gente vai gravar vários. Um dia a presidenta, assim como eu convido também o Consulado Brasileiro e a Brascat para ter um resumo mensual, um programa no mês, falando de todas as atividades, das ações. Juliana, essa daí vai para você, Juliana. Essa vai para você, a gente fazer o resumo e a gente vai soltar aí. Comes e bebes, vamos fazer uma mesa redonda, vamos falar sobre as ações. Assim. Exatamente. Bom, gente, obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.